nome é Arthur Wichmann, eu sou o CIO da XP Private. Queria agradecer muito a presença de todos aqui. Queria lembrar a todo mundo que a gente está tendo tradução simultânea nesse evento, que eu acho que é um evento super especial que a gente está fazendo. E a gente vai mudar agora para inglês para poder receber os nossos palestrantes e começar a live, tá? So, thanks a lot everyone once more for being here. Muito obrigado a todos por estarem aqui. É um prazer ter hoje à noite com a gente Anthony Gilroy, que é o diretor sênior de marketing de Steinway Sons, e Fábio Zimbarski, que é o representante da América do Sul, certo? Eu acho que hoje é muito fascinante, sabe? Porque para alguém que estuda negócios, é muito raro ver um negócio que tem mais de 170 anos de idade, baseado numa marca e que ainda é relevante. Um negócio que faz empreendedorismo, arte, faz tecnologia artesanal. É muito, muito raro que a gente veja algo com essa durabilidade e que tenha sucesso por tanto tempo. Anthony está aqui para dizer qual o molho secreto que está por trás, sabe, de 170 anos de sucesso, 170 anos de ser relevante para os consumidores e combinando a arte e tecnologia com o negócio, certo? Anthony, muito obrigado por estar aqui. Nós vamos começar a apresentação com o Anthony, vai levar mais ou menos 30 minutos. E aí a gente vai parar aí e começar umas perguntas e respostas. Muito obrigado, Anthony, por estar conosco hoje. Obrigado, Arthur. É um prazer estar aqui. Eu estou feliz de falar dessa grande empresa. Vou começar falando um pouco de mim. Eu estou com a Steinway por mais de uma década, 12 anos em novembro agora. Para mim, isso é bastante tempo. Apesar de onde eu estou agora, eu estou no escritório de Nova York e a gente está ligado à fábrica de Nova York. Nós temos duas fábricas no mundo inteiro. A gente tem em Nova York, no Queens, e outra em Hamburg, na Alemanha. Então, eu posso andar por algumas portas aqui e a gente vai estar na fábrica de pianos. Eles estão fazendo os pianos lá desde 1873. Se a gente voltar em 1853, estava em Manhattan, mas aqui no Queens desde 73. Então, as nossas construções são tão velhas quanto. Eu posso andar algumas jardas daqui e vamos ter uma construção de 1873 e a gente tem construído pianos continuamente desde aquela época, com algumas paradas, sabe, a Grande Depressão, as guerras mundiais, coisas assim, mas são histórias lindas e é uma ótima empresa para trabalhar. Então, 12 anos é bem significante. Quando eu entro na fábrica, sabe, nós temos muitos empregados que estão há 30 anos, 40 anos. Nós recentemente, temos um cavalheiro que se aposentou com 53 anos de Steinway e agora ele está com 52 anos de Steinway. Então, as pessoas estão trabalhando aqui há muito tempo e eu tenho uma caminhada muito comprida. Eu acho que eu não vou conseguir fazer 40 ou 50, eu vou me aposentar antes, mas é uma ótima empresa. Então, eu vou falar um pouco sobre a história. Eu posso falar uma hora sobre história, mas eu vou dar alguns dos destaques e só uma olhada na fábrica para vocês conseguirem ver o que se parece lá e ter uma ideia do nosso chão de fábrica. E se essas restrições de viagem mudarem e vocês vierem para Nova York, eu encorajo vocês a falar com o Fábio. Se vocês quiserem fazer um tour de fábrica e se estiverem em Nova York, e eu vou ficar feliz de dar um tour de fábrica para vocês enquanto vocês estiverem em Nova York. Realmente não tem nada como ver o lugar pessoalmente, mas eu vou fazer o melhor que eu puder para dividir como é esse lugar virtualmente, que é o melhor que a gente consegue fazer no momento. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Okay, and go to my slideshow. Ok, entrar no meu slideshow. Okay, I assume everyone can see me. If not, Ok, eu assumo que todo mundo consegue ver, se não, me avisem. Começando com a história Steinway, essa grande
A história está aqui na área de Nova York, é muito conhecido, ela é muito conhecida entre os pianistas, e aí conforme a gente anda em volta do mundo, ela é mais conhecida por pianistas e não pelo mainstream, não pelo popular. Mas é uma história muito popular e também ela tem muito carinho com a história de Nova York e dos Estados Unidos em muitos jeitos. Então, Heinrich Engelhard Steinweg, esse era o nome original dele. Ele fez um anglicanismo no seu nome por causa da família, virou Steinway em vez de Steinweg. Antes de ser construtores de pianos, eles eram marqueteiros inteligentes. E eles sabiam que vindo para a América em 1850, eles sabiam que eles teriam que as pessoas não teriam, elas teriam menos probabilidade de comprar um produto que elas não conseguem pronunciar. Então ele pensou, eu vou fazer um anglicanismo no meu nome e chamar de Steinway. E ele fez a mesma coisa com o primeiro nome dele. Eu tenho certeza que a família continuava chamando ele de Heinrich, mas para o público ele virou Henry Steinway. Isso foi em 1836, foi bem antes de Steinway Sons ser reformada. Então, Heinrich era um luthier na Alemanha. E por que é chamado de a cozinha Steinway? Ele estava numa guilda, num clã, e nesse clã ele construiu armários e armazéns, e ele começou a construir pianos no seu workshop, na sua oficina. E os alemãos, eles tinham muitos regulamentos, ele não era permitido que ele fizesse pianos nesse escritório dele. E o que ele falou? Bem, eu vou fazer todos os instrumentos como um hobby. E ele fez órgãos, ele fez diferentes tipos de coisas, mas ele adorava fazer pianos. Então ele fez um para sua mulher, Julienne, deu um para ela no seu aniversário, e isso era chamado a cozinha Steinway. Claro, ele fez apapelado, começou a fazer esses pianos e começou a vender para as pessoas e se tornou bem conhecido. Então, antes de ter uma Steinway Sons, tinha esses pianos que ficava escrito Henry Steinway Instrument Maker embaixo, e ele conseguiu viver muito bem fazendo isso. Entretanto, na época, a Alemanha estava borbulhando com política, esses diferentes estados tinham muitas taxas entre eles, então era um local muito difícil de fazer negócios com taxas, com regulamentos. Então ele tinha ouvido sobre a promessa de empreendedorismo no Novo Mundo, na América, na época. Muita gente estava indo para Nova York, parecia o lugar para ir. Paralelamente, um dos seus filhos, eu não lembro qual que estava envolvido, num grupo político de oposição, e tinha um perigo desse filho ser preso, porque se você era de oposição, algumas vezes você sumia, sabe? Coisas aconteciam com você. Eu acho que eles estavam nervosos com isso, e além de incomodados com o ambiente de negócios, eles falaram, vamos para algum lugar que a gente consiga ter poder sobre o nosso destino e conseguir fazer os negócios que a gente quer, construir pianos. Então a família inteira veio para a América em 1850, tirando C.F. Theodore. Ele visitou, mas ele e a mulher não gostaram de Nova York e decidiram ficar na Alemanha. Os outros filhos e filhas vieram juntos. Como você pode ver, Heinrich já era mais velho quando ele chegou, ele não era novo. Os seus filhos eram adolescentes, alguns deles já eram jovens adultos quando eles emigraram para Nova York. Então, depois de 3 anos, eles chegaram em 1853, porque eles não começaram os negócios direto. Bem, não era que eles precisavam aprender inglês. Heinrich, ele mesmo nunca aprendeu inglês. Ele veio em 53 e, sabe, eu acho que ele não estava tão interessado em aprender uma língua nova, mas os seus filhos e filhas, eles foram para boas escolas na Alemanha, eles sabem inglês, souberam inglês. Eles sabiam como construir pianos, eles sabiam a arte do artesanato ali, mas o que eles queriam fazer é ver como funcionava Nova York, como os negócios eram feitos,
como se fosse uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de competição. Foram para outro, eles trabalharam em outras empresas de piano para ver como funcionavam os negócios no mundo novo. Depois de 3 anos, quando se sentiram confortáveis, que eles sabiam informações suficientes, que podiam se dar bem no negócio, eles começaram Steinway Sons, um pequeno sobrado ali em Manhattan. Estava sendo usado anteriormente para a construção de pianos, então tinha um pouco das ferramentas já que eram necessárias, então não foi nem necessário de uma locação tão específica. Dentro de 7 anos, eles foram tão bens que eles fizeram um nome para si mesmos. E dentro de 7 anos, eles compraram um quarteirão inteiro e fizeram uma grande fábrica. Era entre a 53rd Street e a Avenida Park. E era referida como uma fábrica de ponta. Desde o começo, inovação na época era bem diferente do que a gente pensa em inovação hoje em dia. Sabe, podia ser motores a vapor, coisas como um dos primeiros sistemas de sprinkler que tinha a gravidade, sabe, para apagar fogo. Esse sistema de sprinkler era uma inovação muito importante para eles e manteve eles dentro dos negócios, porque antigamente, se sua fábrica pegar fogo, sabe, a gente não tinha o seguro que a gente tem hoje. E o seu negócio simplesmente acabava, você saía dos negócios. Eles não queriam que isso acontecesse. Dentro de 7 anos, como eles fizeram a marca tão grande, eles começaram a inovar nos seus produtos. Eles pensaram, como é que a gente pega isso e deixa melhor? Isso era muito importante. Eu diria que dentro dos primeiros 25 a 30 anos de Steinway Sons, eles inovaram tanto o piano que virou um instrumento diferente a partir, sabe, de 1880, do que qualquer coisa que era construída por qualquer empresa em 1850. Eles mudaram e deixaram muito melhor. E muito disso era feito por falando com os artistas e descobrindo o que esse piano não faz, o que você precisa que ele faça, e fazendo essas mudanças, fazendo essas melhorias. Eles também tinham profissionais do marketing muito bons que ajudaram a vender o nome. Uma das coisas boas que eles fizeram foi construir o Steinway Hall original na Rua 14. 13 anos depois da fundação da empresa, eles tiveram um showroom lá, que eles fizeram 2 anos anteriormente, em 1864. Eles disseram, ok, agora a gente vai fazer esse grande teatro para fazer performances, mas eles fizeram esse teatro bem atrás do seu showroom, da sua vitrine. Então, o único jeito de você chegar nesse Steinway Hall era através da vitrine. O Estado não ia deixar isso fazer isso hoje, mas era muito esperto na época, porque todo mundo tinha que passar pela vitrine, pelo showroom, e eles iam ver um concerto de um pianista de classe mundial, ia soar muito, muito bem, e aí eles iam sair do concerto, ia passar pela vitrine, e ia ter vários vendedores lá que iam falar com eles e potencialmente eles poderiam comprar um Steinway. Sabe, desde o começo eles sabiam. E outra parte disso era a filiação desses grandes artistas. Ele traz esses grandes artistas e na época todos esses pianistas clássicos eram da Europa. Ele trazia esses artistas e o Steinway Hall virou um centro de cultura, não só em Nova York, mas de todo o mundo novo. Uns 20 anos, 2 décadas, foi a Casa da Filarmônica de Nova York, de Charles Dickens, de óperas, tudo que você pode imaginar que lida com artes, eles iam para lá. Antes do Lincoln Center, esse era o centro de artes de Nova York. E Steinway tirou vantagem disso, porque eles sabiam que eles tinham as pessoas certas vindo e eles iam vender o nome Steinway e vender muitos Steinways. Eles estabeleceram outra coisa de marketing que eles fizeram foi estabelecer artistas. Trazer esses artistas para tocar no Steinway Hall, mas isso não era o suficiente para eles, porque isso era só a área de Nova York. O que eles queriam fazer
era passar o nome Steinway para o mundo inteiro. Então, o que eles fizeram foi, eles botaram o Paderewski nesses trens com seus pianos e fizeram um agendamento gigante. Eu li sobre Paderewski depois do primeiro tour, ele estava furioso, a mão dele doía, ele estava destruído, ele estava drenado mentalmente, porque era um atrás do outro, atrás do outro. E ele voltou para a Holanda, onde ele nunca mais ia voltar, e ele ia xingar os Stoneways. Depois de alguns anos, ele voltou, eles ofereceram mais dinheiro, ele falou, ok, eu faço de novo, e ele voltou. Então eles fizeram com ele, eles fizeram com Anton Rubinstein, e eles viajaram o país. O que eles estavam fazendo, sabe? Eles estavam tentando espalhar o nome Steinway e vender pianos fora de Nova York, mas eles estavam também espalhando culturas para outros lados dos Estados Unidos. Lá em 1860, sabe, tudo ao leste do rio Mississippi, é o que você vê naqueles filmes, sabe? E revólveres de 6 balas. E era assim que esse ambiente era. Não tinham performances de piano em lugar nenhum. Instrumento de salão, não tinha música clássica. Então, essa foi a primeira vez que muitas das pessoas viu ou ouviu essa música, ficaram hipnotizadas por isso. E a gente ainda vê isso hoje em dia, por exemplo, Texas, que você tem esses pedaços de cultura clássica, sabe? Muitos pianistas renomados que vieram dessa área. Essa era a cultura que começou pelos Steinways de muitas formas. Eles trouxeram, eles espalharam a cultura por aí, e isso tomou vida própria e a pessoa queria continuar ouvindo esses músicos e muitas vezes se tornar esse tipo de músico. Então, antigamente não tinha, sabe, não tinha review do Google, não tinha review de consumidor. O jeito que você se tornava conhecido era entrar nessas exibições. Eles entraram em muitas delas, ganhavam em muitas delas, mas uma grande foi em 1867, a Exposição de Paris. Eles tinham um piano, eles trouxeram lá e ganhou uma medalha de ouro. Por que foi tão importante? Bem, o piano foi inventado na Europa. Ele foi inventado por um homem chamado Cristofori na Itália em 1700 por aí. E ele evoluiu e se tornou esse artesanato europeu. Os pianos antes dos Steinways, eles eram meio vistos não muito bem como um instrumento de salão. O que o Steinway fez foi que ele pegou esse artesanato da Europa e eles, no mundinho deles de Nova York, que tinha muita competição, e como eu falei, eles estavam lidando com os artistas que queriam constantemente melhorar o piano. E eles fizeram melhor e melhor. Quando eles trouxeram para o país, ele era muito melhor do que os instrumentos europeus, porque eles se manteram iguais. Eles não estavam inovando, e com o sistema de guildas, de clã, era meio anti-inovação. Você aprende do mestre, ele te mostra como faz, você faz do mesmo exato jeito, você não pensa por você mesmo, você não fala, se eu fizer desse jeito, vão melhorar. Mas Steinway era completamente diferente. Eles estavam num mundo de empreendimento e inovação. Eles estavam querendo fazer o instrumento melhor, e quando eles trouxeram esse instrumento de volta para a Europa, todo mundo foi impressionado. No ponto que esse foi o desenho que foi feito na época, que mostra o Steinway e todo mundo tentando chegar no piano, sabe? Eles querem ver o que está debaixo do capô, vai, e como esse sistema funciona, como é que faz sons tão ricos e tão altos, sabe? E mais encorpado do que os outros. Isso foi uma inovação incrível, e eles continuaram inovando. E fazendo um nome para eles na Europa, agora tinha uma demanda para os instrumentos deles na Europa. Então eles começaram a fazer pianos na Europa, mas eles queriam esses pianos do Steinway. Então, mandando pianos através do Atlântico, principalmente nos barcos antigamente, não era muito eficiente, não dava para fazer negócio direito. Então, eles decidiram abrir uma fábrica lá. E eles também abriram outro hall, outro teatro, em 1875, e a fábrica de Hamburg em 1880. Em Hamburgo, em outra
locação, porque foi destruída durante a guerra, mas a fábrica se mantém desde 1880, então é só esses dois lugares que eles são feitos. A gente faz pianos em Nova York para esse hemisfério inteiro, América do Sul, América do Norte, eles fazem o pianos, e em Hamburgo eles fazem para Oriente Médio, para a Ásia, para o resto do mundo. Sabe, tem um pouco de overlap, tem algumas coisas que se encontram, mas é assim que funciona. Outra marca importante, em 1903, Steinway realmente se tornou parte da América, se tornou um nome doméstico da América, e Steinways eram meio celebridades, como você escuta algumas pessoas hoje em dia, como Elon Musk, e outros que têm negócios e estão sempre nas notícias. Era assim que eram os Steinways antigamente. Então, 1903, que era o aniversário de 50 anos da empresa, nós doamos 100 mil casas. A gente ou em outros shows de performance e outros teatros começaram a abrir. Então, Steinway, como todo outro negócio, você aprende com os erros e você acessa a situação. E se algo não está dando certo, você não luta. Você fala, ok, nosso trabalho não é ter um teatro, mas esse outro teatro vai carregar a tocha, mas a gente nunca foi do negócio de fazer concertos. Nosso negócio é vender pianos. E agora a gente só precisa fazer uma parceria com esse outro teatro, com esse Carnegie Hall. E aí eles se mudaram diagonalmente desse teatro. Então ainda era chamado Steinway Hall, mas ainda não era um teatro de concerto. Eles tinham um pequeno teatro de concerto no terceiro andar, mas não era o objetivo. Eles eram espertos e eles falaram, ok, qual é o nosso próximo movimento? Nós não somos mais o melhor lugar de performance, qual é o próximo movimento? Sabe, você não consegue ganhar? Junte-se a eles. E aí eles começaram a vender os pianos para esse Carnegie Hall. 1938, outro marco importante, a gente apresentou o nosso piano de número 300 mil para a Casa Branca e esse piano continua lá, ele foi restaurado. Ele tem manutenção constante, mas é ainda o que a gente chama o Steinway da Casa Branca. A gente tem outros Steinways lá, mas sempre que tem alguma pessoa que vai tocar lá, é esse piano que eles vão tocar. É um piano especial, como você pode ver. Ele é muito elaborado, tem essas águias segurando essas pinturas do lado. Foi um piano muito especial que foi dado para a Casa Branca. Também para os Steinways era importante para eles, porque no tempo desses dois pianos que eles deram para Casa Branca, tinha um sentimento anti-alemão. A gente estava entrando na guerra, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, contra os alemãos. Então, eles tinham esse sentimento contra alemão na época e eles queriam assegurar. A gente precisa mostrar para os americanos que nós somos americanos também, nós somos parte desse país. Isso foi importante porque na época tinha esse sentimento que podia levar as pessoas a falarem, a gente não vai comprar de vocês, porque vocês vêm da Alemanha. Sabe? Então, isso daí mostra como eles são espertos para negócios e como eles conseguem ajustar ao ambiente para maximizar o negócio. Durante a guerra, a fábrica não ficou completamente dormente. Eles construíram parte desses planadores, esses planadores para a guerra. Eles fizeram dinheiro com isso, fizeram contratos, o que ajudou a manter a fábrica. Eles também construíram o que a gente chama de piano de vitória vertical. Eles construíram esses pianos e esses eram jogados atrás das linhas de guerra e os soldados usavam. Era bom porque é uma ótima história. As pessoas na guerra é horrível, guerra, óbvio. Isso traz um pouco de momento de paz, mas para Steinway também era um movimento esperto, porque não só eles ganham algum dinheiro do governo por fazer isso, mas eles podem manter alguns dos seus trabalhadores, esses trabalhadores que constroem pianos. E antigamente não tinha LinkedIn, você não podia achar pessoas facilmente quando elas saem da sua empresa. Então eles queriam que essa guerra acabasse.
para eles terem um boom e continuar a construir pianos de novo. O que a gente vê é que tem tanta habilidade envolvida que você não quer perder seus melhores trabalhadores, senão você vai ter que treinar a próxima geração. Então, construindo esses pianos, eles manteram as pessoas certas na empresa e assim eles conseguem cair correndo, como a gente chama, depois que a guerra acabou. Eu falei de Van Cliburn, e isso foi uma ocasião muito grande para os Estados Unidos. Isso passou pela Guerra Fria, a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos estava muito, muito ruim, e ele foi para a Rússia, para a União Soviética na época, e a música histórica deles, de Tchaikovsky, ele ganhou a competição, e tinha uma admiração mútua que realmente perpassou pela Guerra Fria, mas mostra como o poder da música é forte. A gente pode ver o grande Steinway ali do lado, então os Steinways eram, sabe, são boas pessoas de negócios, e eles trouxeram piano para a Rússia e se asseguraram que tinha Steinway bem grande do lado para todo mundo saber qual era a marca que o Kleinberg ganhou. Em 1972, então, é uma empresa familiar por muitas gerações. Em 1972, fomos vendidos para a CBS, fomos vendidos muitas vezes desde então, mas nós mantemos esse sentimento familiar nessa empresa, em cada filial, em cada empresa, em cada braço. Nós também mantemos essa inovação, espírito inovativo. É isso que a gente pode ver nas nossas fábricas. Eu não tenho muitos slides, mas, de novo, se vocês vierem para Nova York, eu faço um tour de 2 horas e meia para vocês. Vocês podem ver algumas das madeiras que são usadas. Nunca chega aqui, nada chega aqui parecendo um piano, são sempre partes de madeira que são montadas aqui e são montadas completamente num piano. Esse daqui é o nosso sala de condicionamento, que é muito importante. Tecnologia é importante aqui para caramba, para manter a temperatura precisa, a umidez precisa, por o tempo preciso, e aí o piano vai ir para outro estado. Esse é um bom exemplo de uma melhoria. A gente está sempre melhorando o processo. Ele está passando uma camada transparente embaixo. Se você olhar embaixo, é pintado preto. Hoje em dia, e esse é um exemplo de muitas dúzias ou centenas de melhorias, ele tem uma pintura transparente. Então, você pode ver todo o trabalho de madeira, que é lindo. Então, não pode ter erro nenhum e a parte de baixo tem que ser perfeito. Voltando para a sala de condicionamento, a gente tem o que a gente chama de ring fillers. Essa é uma foto linda, eu posso dizer pela aparência dessa madeira que ela foi feita em 2011, pelos números ali. Então é ruim para o pessoal do marketing, porque minhas fotos não são tão boas, mas é melhor para o piano. É algo que a gente teve que passar muito tempo construindo isso e toma muito tempo. Você instala antes dela entrar nessa sala, você tem que remover antes dessa sala, mas faz um piano melhor. E é isso que se trata, né? Inovar o piano, continuamente melhorá-lo, para ter certeza que o Steinway de hoje é melhor do que o Steinway de ontem. O maquinário, então, a gente tem alguns maquinários high-tech. Isso é usado para cortar perfeitamente o que a gente chama da placa de som, no formato exato para encaixar perfeitamente. Se ela está pressionando em algum lugar aqui, isso vai inibir a vibração, que não é bom para o piano. Então, a gente incorpora a tecnologia onde faz sentido para o processo, para melhorar o processo de inovação. Outro exemplo, uma máquina de CNC, que é controlada por computador, sabe? Uma máquina multimilionária. Porque ela faz o processo melhor. Mas ainda assim, nós temos os artesãos old school, os artesãos clássicos, trabalhando com um martelo e uma estaca, fazendo coisas que não são tão diferentes do que você teria visto há 150 anos atrás, quando os Steinways eram uma empresa nova.
E como a gente se mantém relevante com o nosso produto? Sabe, na fábrica nós estamos sempre inovando para fazer o piano melhor, mas o nosso produto também precisa melhorar e mudar. E estamos no mundo digital agora, então uma das coisas importantes que nós temos, a gente abriu o nosso terceiro Hall Steinway em 2016, e por que a gente fez isso? Esse é um hall para um novo Steinway para o século atual. E na parte de baixo tem estúdios para gravar, então a gente tem um espaço lindo de recital com um estúdio de gravação. A gente está capturando dados de um Spiro, porque o Spiro é o nosso piano de resolução, que eu vou mostrar aqui. Então, o que é o Spiro? É um piano de alta resolução que é controlado por um iPad. A gente lançou esse produto em 2016. Então, pianos que se tocam não são novos. Você viu em filmes antigos que ele vai rodando, a partitura ali ele vai tocando. E aquilo não captura a nuance de uma performance. Ele toca as notas, mas não é uma duplicata exata daquela música. Quando você lida com pianistas clássicos, você não quer um sistema truncado que tem o nome deles lá e aí eles escutam playback e não parece eles tocando. Então a gente teve que esperar pela tecnologia chegar no ponto e que a gente consegue colocar num Steinway. Então a gente tem esse grande Steinway, a gente guardou essa biblioteca de músicas, milhares de músicas, todo gênero, jazz, clássico, pop, e tá tudo guardado no que a gente chama de alta resolução. É a diferença entre a TV preta e branca e a TV gigante 4K, sei lá qual é a mais nova, 8K, nem sei, mas essa é a diferença que a gente tem. E você não consegue saber a diferença. A prova é os nossos próprios artistas, eles vão tocar alguma coisa, isso é gravado e é tocado de volta para eles, eles não conseguem compreender o que está acontecendo. Eles tentam várias vezes enganar o sistema, mas eles não conseguem, porque os lasers estão medindo a velocidade do martelo dentro do piano com uma precisão micrométrica. Então, diga que você aperta a mesma tecla 10 vezes, indo cada vez mais alto, baixo, baixo, alto, 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 e isso pode fazer 1000 níveis diferentes, do mais baixo para o mais alto. Nenhuma pessoa consegue fazer isso. Então, está capturando todo o timing, a velocidade do martelo, para fazer a performance perfeitamente idêntica. E faz a mesma coisa com os pedais. As teclas realmente mexem junto, então quando você toca o piano, você vê exatamente o que está acontecendo naquela hora. A gente tem o que a gente chama de Spiro Sync Video. Esse daqui é só uma foto bonita de um uso do Spiro numa festa de coquetel. Também tem controle de volume. Você está numa situação onde você não quer, sabe? Você está em casa, você talvez queira ouvir uma peça e isso seja alto. E talvez se você está conversando, você pode trazer para baixo. Isso traz todas as notas para baixo. Ainda é altinho, mas você consegue conversar. Nós lançamos Spiro R, que é o próximo estágio do Spiro. E essa é a versão de mar, o que deixa você editar completamente. A primeira versão de Spiro é para pessoas que têm dinheiro, claro, porque Steinways até sem Spiro não são baratos, mas que têm amor por cultura e amor por música. Mesmo de pessoas que têm um sistema de áudio de ponta na casa delas, é quem compra Spiro. O Spiro R tem um target é para músicos sérios, é para estúdios de gravação, institutos onde eles ensinam piano. Agora você pode gravar, você pode cortar, você pode editar, performances, tudo pelo iPad. E o futuro não tem limites. Vai ter anúncios esse ano e depois, coisas que a gente pode fazer como ter performances muito compridas nesses halls, ou pianos na China, qualquer lugar no Brasil, mostradas numa grande tela de televisão, e aí ele está tocando pela televisão e você consegue ver pelo piano o que ele está fazendo em qualquer lugar do mundo. São esses os jeitos que o Steinway evoluiu.
E é muito diferente, sabe, o que os nossos pais Steinway ou nossos avós Steinway pensaram, uma nova empresa de muitos jeitos, e esses são dos produtos que a gente tem. Nós fizemos coisas também como esse cofre especial. Esse é um cofre com pianos muito especiais de edição limitada. Esses são pianos que valem mais ou menos $250.000. Tem um ali que é lá atrás que vale $2,5 milhões. Ele é raro, ele é bem raro e bem caro. Ele é pintado à mão. Ele tem de clã, demorou 5 anos. Então, essa é a porta do cofre. Não é muito necessária por segurança, é marketing, sabe? Mostra o valor desses pianos. Ninguém vai chegar e roubar um desses, porque eles vão ter que passar pela nossa fábrica. Isso seria uma falha muito grande se alguém entrasse na nossa fábrica e roubasse um desses pianos. Mas é uma showroom, uma vitrine muito linda, perfeita, e a luz, na verdade, ela é feita à mão para cada piano. Então, cada um deles, um por um, e a luz é diferente para cada um. Porque você tem um piano preto, é diferente de um piano branco, que é diferente de um piano de madeira, e é diferente de um piano pintado à mão de $2,5 milhões. Eles têm que ser iluminados diferentes. De novo, a gente está tentando apelar para esses clientes de ponta de linha e dar uma experiência para eles que justifique uma compra nesse nível. Algum dos nossos mercados é mais como uma loja de piano, um lugar e aqui é um lugar que você está preparado a comprar um piano por esse preço. E é um lugar que você pode levar os seus clientes maiores para um cofre secreto, digamos. A gente fez uma parceria com Lenny Kravitz nesse piano, tem 10 desses pianos disponíveis, nós vendemos alguns deles e cada um custa $500.000. Eu acho que a gente vendeu 4 deles. Eles estão construindo mais na fábrica, eles demoram bastante para ser construídos. Mas parcerias como essa nos deixam relevantes. Eles mantêm a gente nas notícias, então mesmo se alguém não queira comprar, talvez eles querem comprar um Spirio em vez do Lenny Kravitz, que é um quarto desse preço. E claro, se manter relevante, a gente está sempre tentando melhorar o piano. Tem um website, steinway.com/today, se você quer saber mais sobre as diferentes partes do piano e como a gente melhorou a cada iteração do piano. E esse daqui é uma citação de Lang Lang. Ele toca Steinway há muitos anos e ele viu a melhora. E quando se trata de pianistas clássicos, eles não estão tocando pianos que são digitais, são pianos acústicos que você toca no palco e ele precisa ser ouvido acima da orquestra. Esses pianistas, 97% deles tocam Steinways. E a gente sabe disso porque a gente faz pesquisa todo ano. A gente não fez ano passado por causa da pandemia, mas a gente faz todo ano. A gente vai para todos os halls e todas as orquestras e a gente liga para eles e eles falam, a gente teve 10 performances, como esse daqui, uma performance solo, e 9 deles usaram Steinway, ou 10 deles usaram Steinway. Esse número varia entre 95% e 98%. 99%, eu nunca vi abaixo de 95%. Então, para ter certeza, a gente fala 9 entre 10, mas é realmente mais do que isso. E aqui um pedaço de português que eu digo, minha mulher é de São Paulo, essa é a minha filha Vivian, eles são da Irlanda, então ela é metade brasileira. Eu tenho muito amor pelo Brasil e eu adorei. Eu fui para Guarujá, a praia, são dias. Eu comi muito churrasco brasileiro que eu nunca vou esquecer e foi muito legal. Também você pode ver lá, eu listei alguns dos artistas Steinway no Brasil. Eu acho que China é um mercado crescente para a gente muito grande, mas também o Brasil
a gente vê como um mercado em crescimento para nós. E parte disso é porque eu acho que a gente não focou o suficiente no Brasil no passado e é algo que a gente está tentando mudar agora no futuro. Nós temos um novo website, a gente não teve um site em português, a gente tem o site em espanhol, que a gente acabou com esse site semana passada, a gente terminou, e em português vai ser br.steinway.com, e não é uma página ou duas, é um site aprofundado, vai ser lançado provavelmente em uma semana, não mais do que 2 semanas, nós vamos botar no ar. A gente tem o Fábio Zimbarg agora, eu trabalho com ele há algumas semanas, com ele a gente teve boas conversas e a gente sente que o Fábio vai também ajudar a gente, sabe, a espalhar a palavra do Steinway no Brasil. Porque algumas vezes a gente não percebe, a gente é conhecido nos Estados Unidos, mas nós não somos tão conhecidos em outras partes do mundo, a não ser que a pessoa seja um pianista sério. Então, estou trabalhando com o Fábio e a gente está ansioso para passar a palavra do Steinway para o Brasil e em outros países na área. Então, eu vou deixar o Fábio falar algumas palavras e foi ótimo conversar com vocês hoje. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Fábio e eu sou o representante da Steinway na América do Sul. Meus contatos estão na tela. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre os pianos, um orçamento, eu estou à disposição. E uma coisa importante para mencionar é que a gente tem uma condição especial para os clientes da XP, que a gente vai enviar no e-mail de agradecimento. Então, acho que já é isso. É fascinante realmente observar uma empresa que passou por 2 guerras mundiais, sabe? Começou na época da Guerra Civil Americana. É fascinante, mas num ponto de vista global, quero dizer, um negócio que está tentando ter um alcance global. Tem diferenças relevantes entre como conduzir os negócios e construir a marca em diferentes geografias. Você sente que tem diferentes jeitos de fazer o negócio. Sim, sim, com certeza, muito. E o meu papel, sabe, eu, eu tomo conta da área de marketing, mas eu comunico muito com os meus colegas na China, porque é o que eu falei, é um mercado em crescimento muito grande. A gente ainda vende mais Steinways nos Estados Unidos, mas com a trajetória da China, eles vão nos passar em provavelmente 2 ou 3 anos, e aí nós vamos vender mais Steinways lá do que qualquer outro país no mundo, porque a música de piano é muito importante lá. Mas é interessante porque o jeito que a gente faz o marketing é muito diferente. Na China, não tem uma base instalada, que a gente chama, não tem Steinways de 20 anos atrás, 30 anos atrás, e principalmente não de 100 anos atrás. E nos Estados Unidos, a gente faz pianos aqui, sabe, há 170 anos quase. Então, nós temos, e uma das coisas que a gente tem é os nossos pianos indoor, os pianos dentro, e eles duram muito. Então, aqui a gente tem essas questões de vender Steinways usados e reconstruir esse Steinway que, por exemplo, esse Steinway que tem 100 anos de idade e ele não é tocável, a gente faz uma reconstrução. Eles reconstroem esse Steinway com as suas próprias partes, nas suas garagens, nos seus workshops, e são partes que não são da Steinway, e eles revendem esses pianos contra nós. Então, o nosso marketing aqui precisa pensar nisso, e na China isso não é um fator. É sobre o ângulo de luxo, sabe? A gente está competindo com outras marcas na China, enquanto aqui nos Estados Unidos a gente compete com Steinways reconstruídos e Steinways revendidos, mais do que com outras marcas. Também achei fascinante ver a tecnologia que vocês estão colocando no piano. Eu sempre associei, sabe, piano com um artesanato fantástico. A tecnologia. Então, o que pode gerar sobre isso?
de definitivamente com o corporação tocam muito, mas uma das coisas, sempre que dia, a primeira pergunta que a gente faz isso daí vai impactar a musicalidade e a qualidade de um instrumento. Algumas vezes a tecnologia pode ser mais eficiente, pode salvar dinheiro, isso é ótimo, e a gente usa isso se a gente consegue manter a qualidade. Ou tem muitos dias para fazer o melhor e salvar um pouco de dinheiro. E sabe, isso daí é uma situação de vitória para todo mundo. Você fica mais eficiente, guarda dinheiro e você faz o produto melhor. Mas tem umas tecnologias que você fala, vai salvar dinheiro e tempo, mas talvez não seja bom para o piano, então a gente não vai incorporar esse tipo de tecnologia. Eu vi recentemente uma máquina de CNC, não aquela que eu mostrei, eu nem tenho a foto dela de tão nova que ela é, e ela é 1,5 milhões de dólares, esse maquinário, e é robótica de ponta de linha que ela faz, é incrível. Mas, sabe, no final do corredor tem pessoas, sabe, só com a madeira, fazendo as coisas do jeito raiz. Então, para algumas partes do processo, esse ainda é o melhor jeito. A gente vai pegar algumas perguntas aqui. Você está perguntando qual é a sua visão a longo prazo para um grand piano. Claro, então, só para deixar claro, então minha visão a longo prazo, como uma empresa, eu vou dizer da perspectiva Steinway, o mercado diminuiu para nós, encolheu em algumas áreas, o mercado do grand piano, e é por isso que a gente precisa inovar com coisas tipo Sperial, sabe? Quando você está vendendo Steinways, só os Steinways acústicos sem Sperial, você tem uma porcentagem muito pequena que pode comprar, e dessa porcentagem você fala, ok, qual porcentagem dessas pessoas são pianistas sérios? E aí você tem um recorte muito pequeno. Com o Sperial, o que a gente está tentando fazer é abrir esse recorte um pouco e construir as unidades, porque a gente realmente precisa fazer um certo número desses para manter o custo de todos eles num nível prático, sabe? Para pessoas ricas poderem comprar e não virar tão caro. Então, a ideia do Sperial é vender mais pianos no ponto de que dos Estados Unidos, ou pelo menos 50% são pianos Sperial e não só Steinways acústicos. Antônio está perguntando, tem uma diferença entre os pianos feitos em Nova York e Hamburger? Muito boa pergunta, a gente escuta muito. Tem uma diferença, as diferenças foram minimizadas nos anos recentes. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma época que as fábricas não conseguiam nem se comunicar, porque os diferentes regimes e diferentes países, era bem estranho para a família, porque eles tinham essas duas fábricas, e eu tinha até uma história que eles tinham uma pessoa na Suíça que estava pegando informação sobre o que estava acontecendo na fábrica alemã e mandando a mensagem, sabe? Era meio que um ladino da informação, um espião de piano. Então, teve muita divergência entre esses instrumentos. Começando em 1980, a gente fez um projeto chamado One Steinway, que a gente tentou trazer as duas fábricas juntas de muitos jeitos, e isso realmente se tornou mais próximo nos últimos anos. Então, muito do que era diferente não é mais diferente, elas são os mais parecidos que já foram. A maior diferença são os martelos. Os martelos de Nova York têm um material diferente daqueles de Hamburgo. E o que isso faz é cria um som diferente. Então, falando bem geralmente, um piano de Nova York, ele é um pouco mais melódico e tranquilo, enquanto de Hamburgo, ele tem um som mais claro, mais estridente. Isso é porque os europeus preferem esse tipo de som, sabe? E Nova York prefere um jazz, um som mais suave. Mas a coisa mais importante é que, como isso é feito artesanalmente, por mão, isso é uma generalização. Tem pianos de Nova York que são mais claros, que são mais estridentes. Tem em Hamburgo que eles são mais suaves. E um bom técnico de piano consegue trazer esse piano para cima ou para baixo, trabalhar com o piano que eles estão. Então, isso é muito importante. São pianos individuais e
Tem diferenças gerais, como pessoas, que você tem essas coisas gerais, mas você tem que ver para o indivíduo. Alberto está perguntando, você faz piano customizado ou piano especial? Se Lang Lang pedisse, ele faria? Sim, nós fizemos muitos pianos customs para clientes particulares. Eles queriam um piano com uma cor específica. Em vez de pintura, eles queriam que fosse os membros da família dele na pintura. Tem muitas coisas que são possíveis. Nós temos uma série que chama Skyline, e essa série está aqui no meu calendário, aqui atrás. Esse daqui é o Skyline de Nova York, mas você pode fazer qualquer um. Você pode fazer do Rio, de São Paulo, que é basicamente a foto da cidade. A gente teve um do chinês, que eles queriam uma pintura famosa de chinês. A gente pegou esse artista que pinta com ouro e ficou fenomenal. A gente chama de bespoke para os clientes especiais. E tem alguns que a gente faz de edição limitada. Anos atrás a gente fez um do Lenny Kravitz, que eu mencionei. A gente fez um com Yoko Ono, que era o piano do Imagine, do John Lennon. A gente vendeu muitos desses. Então, a gente faz alguns são edições limitadas, alguns que alguma pessoa vem para a gente, tem uma ideia, eles têm o dinheiro para pagar, e aí a gente faz para eles. Bernardo está perguntando qual é a produção anual. Eu acho que ele está se referindo a números. Claro, a gente está fazendo mais ou menos 1.100, se a gente faz 1.200 é ótimo, 100 é muita diferença, se a gente faz 1.000 não é tão bom, sabe? Isso daí é pouco demais. Então não é um número grande, nós temos mais de 200 empregados sindicalizados aqui, eles fazem 5 pianos por dia. Você pode ver que muitas horas de trabalho vão para esse piano. Nada acontece rápido. O começo e o fim de um processo em Steinway demora mais ou menos 11 meses. Tudo isso que você viu ali, aquela sala de condicionamento, você não vai ver um piano terminado ali em menos de um ano. Então, aqui uma pergunta que a gente pergunta para muitas empresas. E muitas empresas, elas têm dificuldade de responder, certo? Tem um novo intermediário, tem um novo jeito de falar com os clientes, certo? Antes, sabe, era tudo sobre o Steinway Hall, e aí tem o Carnegie Hall, todos esses grandes teatros de apresentação, e era assim que a gente ia relacionar com a sua marca. De repente, tem Google, tem, sabe, mecanismos de pesquisa, e o consumidor começa a formar uma visão do Steinway muito diferentemente. Então, como vocês estão pensando sobre isso? Como vocês estão pensando sobre se comunicar com seus clientes e mantendo a equidade da sua marca num mundo que é completamente diferente, certo? Quando eu comecei, mais ou menos 10 anos atrás, há 11 anos atrás, a mídia social estava começando. E no começo eu comecei uma conta de Twitter para a gente, no Facebook. Ainda bem que eu tenho pessoas mais jovens hoje em dia tomando conta disso, mas é importante para nós, essa comunicação digital é muito, muito importante, porque eu já falei desse recorte muito pequeno que a gente tem. Nós somos um mercado tão nichado. Pessoas que tocam piano, hoje em dia essas pessoas ricas que amam música, mas também é um nicho isso. Nós não somos mainstream, a gente não está nas redes, sabe, na televisão, nós não estamos no Times Square, no display de Times Square. A gente não precisa ser visto por todo mundo, mas você ainda quer que a sua marca seja conhecida, e esse é um dos problemas que a gente encontra. Nós somos tão direcionados no nosso marketing porque a gente tem que ser, nosso mercado é relativamente pequeno, a gente quer atingir pessoas que podem comprar o que a gente está vendendo, mas se você perguntasse para uma pessoa em 1950, em 1960, pergunta para ele sobre Steinway, todo mundo na rua, sendo pianista ou não, eles saberiam quem era Steinway. Agora, até em Nova York, nem todo mundo sabe. Eles não sabem que a gente ainda está aqui em Nova York. Eles não sabem os detalhes, sabe, sobre Steinway, que eles saberiam.
Então, uma das coisas que a gente tenta muito fazer é manter nossos produtos na frente. Isso significa trabalhar com bons artistas. A Alicia Keys, ela foi fazer um vídeo, a gente dá um styling para ela tocar. É assim que a gente expõe a nossa marca, sabe? Põe no Oscars, põe em grandes cerimônias, faz eventos na Casa Branca que teria um Steinway com Lang Lang tocando. Então é assim que a gente tenta manter Steinway na frente. Tinha um grande filme chamado Green Book e, sabe, a gente tem exposição de logo, de piano em muitos filmes, mas é raro quando isso é mencionado. E foi muito bom porque esse Green Book, livro verde, tinha um artista Steinway, teve essa cena que ele falou, ele não vai tocar um piano, a não ser que seja um Steinway. Sabe, eu não sabia que aquilo estava no filme, a gente mandou os pianos, a gente sabia que ia ser um bom filme, mas a gente não sabe o diálogo. E aí, quando eu ouvi, eu falei, nossa, o marketing foi perfeito. E aí ele falou, não toco se não for um Steinway, e aí eles levam uma marca aleatória para fora, e aí eles trazem o Steinway para dentro, sabe? Coisas assim têm dividendos bons, dá uma boa exposição para os Steinways no La La Land, coisas assim. É assim que a gente tenta manter nosso nome aí fora, porque nós não vamos pagar por propaganda nacional e esses lugares grandes. Daniel tem uma pergunta interessante. Todos os executivos, ou a maioria deles, tem um background musical. E na sua experiência, quão importante isso é para a empresa? Quão bem você toca o piano, Anthony? Não, graças a Deus, não. Senão outra pessoa estaria aqui falando com vocês. Eu sou muito ruim no karaokê, é isso o meu máximo musical, mas eu não sou um pianista. Minha filha vai ser, ela não tem escolha, mas eu não sou um pianista. Eu diria que o nosso CEO de agora, ele é um pianista clássico, treinado em Juilliard. Ele toca em São Francisco, em vários conservatórios. Muitos dos nossos vendedores, varejistas, eles são pianistas e eles estão vendendo. E é uma transição natural, eles vão de tocar para vender. O nosso CEO fala, ele fala que ele queria ser o próximo Harwood, ele queria ser um músico clássico, e aí ele percebeu rapidamente que viver sendo um pianista era muito mais difícil do que vender pianos. Então ele terminou como vendedor, e aí ele subiu pela empresa. Então você vê muitos exemplos disso, mas nos lados das finanças, poucos pianistas, na fábrica, muito poucos pianistas. Eu acho que o sentimento lá é que o nosso trabalho é fazer ótimos pianos e é outro trabalho tocá-los. Alguns pianistas, quando você chega no fim da linha, pessoas que estão trabalhando com as suas orelhas afinando, eles tocam sim, mas a maioria das pessoas na fábrica, eles não tocam, eles trabalham com madeira, né? Eles são mais artesãos. Eu diria que é 50-50 com os meus colegas de trabalho sobre ser pianista ou não. No chão de fábrica, você mostrou que tem muitos artesãos, certo? Quão difícil é para treinar um novo empregado? É muito difícil. E alguns trabalhos, especialmente, como algumas das fotos que eu mostrei, isso é chamado a área da barriga, o homem da barriga. Isso daí vem de 100 anos atrás, não foi inventado por nós, é um termo de piano. E a gente acha que ele está trabalhando na barriga da besta, digamos, ou porque eles estão apoiando a barriga, trabalhando aí, mas ficou o nome e eles são chamados de homens da barriga. E é um trabalho muito difícil, eles estão fazendo buracos e fazendo mais de 200 pinos com tanta precisão que quando você vê, você se pergunta como que isso não foi feito por uma máquina, como que isso foi feito por um homem. E eles fazem mais ou menos 250 disso. E no número 3, eu ficaria, já errei, traz uma outra para mim. O foco que eles têm e a habilidade é incrível. Então, ensinar isso não é fácil. A gente tem um programa formal de aprendizagem, mas antes disso a gente tinha um aprendizado informal acontecendo por muito tempo. E tem muita gente na nossa fábrica que veio para nós com só a vontade de trabalhar. Nossa fábrica
ela tem 75% de imigrantes. Essa é uma das boas coisas de ser baseado em Nova York. Você tem essa grande força de trabalho de pessoas que vêm para o país, muitos não falam inglês, e eles querem o sonho americano, eles querem um trabalho, eles começam com a gente. Tem muitas histórias na nossa fábrica que, através do seu... Eles falam, meu filho é um médico, minha filha é uma advogada, com muito orgulho pelo que a Stein conseguiu propor para eles. Sabe, esse é o sonho americano, você vem para o país, você não tem muito, você tem um emprego bom e a próxima geração vai melhor. A gente tem muitas gerações onde a segunda geração continuou trabalhando aqui, eles têm muito orgulho. O meu filho, ele trabalha naquele departamento. A gente tem famílias com 4 gerações. Tem uma pessoa trabalhando aqui que ela é a 4ª geração. Seu pai, seu avô, seu tataravô e tataravô trabalharam aqui. Eu acho que a gente está terminando já. Eu tenho que te perguntar essa pergunta. 170 anos de sucesso e se mantendo relevante, certo? 97% de mercado. Qual que é o segredo? Eu acho que isso daí é uma palavra que eu falei tanto já, mas eu acho que é inovação. Muitas das pessoas que eu falei, Steinway, sabe? Vocês descobriram tudo em 1900 e vocês deram certo, vocês têm essa receita, vocês continuam fazendo, e eu falo, não. Porque uma vez que você pensa isso, que você vai ficar fazendo a mesma coisa, é aí que as outras pessoas te alcançam ou até te passam. Então, Steinway, eu acho que aprendeu muito cedo que a gente nunca pode parar, nunca olha para trás para ver quem está chegando perto, sempre olha para frente para você conseguir mais vantagem. E eu acho que é aí que a Steinway lidera o mercado, e é assim que a gente consegue melhorar na fábrica, e aí você vê com o Spiegel também os nossos produtos. Obrigado. Bem, eu acho que esse é todo o tempo que a gente tem. A gente podia falar para sempre. Eu tenho certeza que o Anthony poderia falar ainda de mais histórias, mas infelizmente está acabando o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer Anthony e Fábio muito, muito. Foi fascinante aprender mais sobre uma empresa que teve tanto sucesso por tanto tempo, e isso é algo que a gente sempre tenta alcançar e sempre deve tentar emular.